Ciao ragazzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre 4 dicas com relação ao idioma italiano. Então eu troquei uma ideia com uma professora de italiano e eu falei para ela, tem um canal, tem uma galera lá que quer fazer cidadania italiana sem a ajuda de um profissional, sem a ajuda de um intérprete, e a maioria deles ainda estão estudando italiano. Então, que tipo de dica você poderia me dar para eu repassar a eles, para que eles focassem mais no estudo do italiano e tal? Então eu vou passar para vocês aí essas 4 dicas. Bom, a primeira dica é para você alugar o imóvel. Então quando você estiver falando diretamente com o proprietário de um imóvel, que você vai alugar esse imóvel, a dica que ela passou pra gente é pra gente estudar bem uma forma formal de se apresentar, uma forma respeitosa, né, de se apresentar para esse proprietário de imóvel, e também contar um pouco da nossa história, do porquê que a gente está fazendo a cidadania italiana, porque isso pode dar confiança e pode criar uma conexão entre você e o proprietário, e assim ele poderá confiar em você. E essa eu achei uma boa dica dela. Então ela se pôs na posição, né, essa professora, ela falou assim, não, se eu fosse o proprietário do imóvel, eu acho que você deveria fazer isso, porque assim eu confiaria em você. Porque eu contei a minha história para ela, eu falei, eu quis reconhecer a minha cidadania porque queria reativar minhas origens, contei meu sobrenome, ela falou, nossa, eu conheço esse sobrenome. Então eu percebi que contar a história, a nossa história, para o proprietário do imóvel e fazer ele entender que, realmente a gente tem raízes muito fortes na Itália, isso aí pode romper as barreiras que existem, porque muitas vezes o proprietário do imóvel ele tem certas barreiras de alugar para quem é estrangeiro e tal, e se a gente contar, ele vai ver que a gente, brasileiro, que está ali para reconhecer a cidadania, a gente tem motivos muito fortes para fazer isso, e que a gente não está ali para fazer nenhum tipo de sacanagem e nada do tipo, né? Bom, ainda sobre o aluguel do imóvel, né, você falando com o proprietário do imóvel, vem a segunda dica que ela deu, que ela perguntou para mim, mas existe algum visto relacionado à cidadania italiana? Na verdade, ela nem usou o termo visto, ela falou assim, mas vocês que vêm fazer a cidadania, vocês ficam legal aqui ou vocês ficam ilegais? Aí que eu falei, não, existe um visto que é para a espera da cidadania. O nome do visto é esse, né? Permesso di soggiorno, attesa di cittadinanza. Se não estou enganado, é exatamente esse o nome do visto. Ela falou, não, isso é ótimo. Então, se você falar para o proprietário do imóvel que existe esse visto e que esse procedimento que você está fazendo é um procedimento por lei, então assim, o simples fato de você mostrar o visto para o proprietário do imóvel já deixa ele mais tranquilo, falar, entendi, então existe toda uma lei por trás desse reconhecimento da cidadania. Se existe um visto só para isso, então é uma coisa bacana, uma coisa legal. Eu falei, legal mesmo, então quer dizer, eu posso mostrar para o proprietário do imóvel que existe esse visto, e isso aí pode dar credibilidade para a gente. Então nessa questão do visto eu acho que seria legal, né? Por exemplo, eu pensei, se eu mesmo fosse fazer, então que eu pegasse o visto, né, a descrição do visto, que eu pudesse entrar, por exemplo, lá na questura e pegasse isso no site. Eu acho que pode ser uma coisa bacana aí para você estar mostrando para o proprietário do imóvel que o que você está fazendo é uma coisa bacana, legal. Então acho que aí essa dica que ela deu também foi muito legal. As outras 2 dicas que ela deu são em relação à língua italiana e serve tanto para alugar o imóvel quanto para no tratamento que você vai dar ali com o oficial, ou sempre que você precisar ali tratar com uma autoridade ou então com o proprietário do imóvel e tal. A terceira dica que ela deu é o uso do condicional italiano. Então eu não sou professor de italiano, então não estou aqui para ensinar diretamente o italiano para vocês, mas o condicional, então seria, para o português seria assim, o senhor poderia fazer essa gentileza para mim, né? Então eu poderia, então assim, seria mais relacionado à condição, e ela falou que isso dá muita diferença do que você chegar no oficial e falar assim, você tem que analisar esses documentos aqui para mim. Então assim, pode pegar um pouco mal, né? Então você está ali apresentando seus documentos para o oficial, então seria legal que você tivesse um tratamento formal com ele, que você falasse, por favor, você poderia analisar esses documentos para mim, então eu vim aqui para fazer fixar a residência, então o senhor poderia fazer isso. Então é legal o uso do condicional. Então estudar essa parte do idioma italiano é bem importante
para que você mantenha ali a comunicação no nível formal. Tô um pouco rouco, quase sem voz, mas vamos para frente que só falta uma dica, que é também dentro do idioma, que é o uso do grazie e do per favore. É usar muito, sempre o grazie, per favore, toda a frase. E eu mesmo tenho muita dificuldade quando eu estou falando italiano de usar o grazie e o per favore, porque como a gente não tem esse tato na língua ainda, a gente acaba usando pouco. No português sim, né? A gente sabe como falar de uma forma gentil, e no italiano muitas vezes falta vocabulário. Então é legal também essa quarta dica, o uso extremo do grazie e do per favore sempre, que com isso você quebra um pouco aí a barreira e toca aí o coração de quem está fazendo algum procedimento para você, seja aluguel, seja apresentação dos documentos, pedido da residência, todas essas coisas relacionadas à cidadania. Isso aí vai te ajudar a quebrar um pouco a barreira e ser melhor tratado pelos italianos e tudo mais. Bom, é isso. Eu estou um pouco sem ideia de vídeo, então eu fiz essa aula com ela para gerar esse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você possa aí me ajudar com as ideias de vídeos, porque eu confesso para vocês que eu tô com um pouco de dificuldade aí, tô com uma certa barreira de ideias de como que eu posso ajudar vocês aí na cidadania italiana. Lembrando que a gente trabalha com genealogia, então busca de documentos, pesquisa. Então muitas vezes a gente fica aqui estudando assuntos mais avançados que não cabem talvez para trazer em vídeos, a gente acaba não conseguindo ajudar vocês, além dos serviços que a gente presta com busca de documentos. Então, queria colocar aí, deixar um canal aberto aí para vocês me darem ideias aí do que eu posso trazer de conteúdo para vocês, beleza? Isso aí, se você não é inscrito no canal ainda, aproveite, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau!